Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos revisar o assunto regime militar. Entre os anos de 1964 e 1985, o Brasil passou por um período de ditadura comandada por militares. Nessa época, o governo administrou o país de modo autoritário e reprimiu duramente as manifestações de oposição. E é sobre isso que nós vamos relembrar na aula de hoje. A crise que marcou o final do governo de João Goulart teve importantes consequências para o Brasil. Empresários e grandes proprietários de terras tinham receio de serem prejudicados pelas reformas propostas pelo presidente da época. Os militares também estavam insatisfeitos com os rumos do governo. Dessa forma, esses grupos se organizaram com apoio de parte da população e aplicaram um golpe de Estado que retirou João Goulart do poder. Assim, no início de abril de 1964, os militares ocuparam várias cidades do país, impondo um novo governo. Era o início da ditadura militar no Brasil. Depois do golpe, os militares centralizaram as decisões políticas e limitaram os direitos da população. Para justificar suas ações, eles diziam estar cuidando da ordem interna do país. A medida mais autoritária do regime foi o Ato Institucional número 5, também conhecida como AI-5, instituído em 1968. Esse decreto deu plenos poderes ao presidente da República e permitiu, por exemplo, o fechamento do Congresso Nacional e a cassação do mandato dos políticos de oposição. O AI-5 também limitava os direitos da população e possibilitava a prisão de pessoas de forma arbitrária. Durante a ditadura, o governo implantou uma forte censura aos meios de comunicação e à liberdade de expressão das pessoas. Era proibido veicular propagandas e informações contrárias ao regime militar, seja por meio de notícias, peças de teatro ou letras de música. Toda a produção cultural da época tinha de ser aprovada pelos fiscais do governo. Os opositores do governo e as pessoas que não cumpriam as determinações da censura eram perseguidas e muitas vezes torturados. A repressão era marcada pela violência e pela proibição do direito de defesa. Muitos artistas, estudiosos, políticos e estudantes foram presos de forma arbitrária. Muitas pessoas foram exiladas. Durante todo o regime militar, diversos movimentos de resistência à ditadura ocorreram no país. Pessoas de diferentes grupos da sociedade fizeram oposição ao regime e denunciaram problemas, como a falta de liberdade e o intenso uso de violência pelo governo. Essa resistência foi expressa de diferentes maneiras. Até 1968, muitas passeatas foram organizadas, mobilizando milhares de pessoas contra a ditadura. Após esse ano, houve um aumento da violência e de repressão contra opositores ao regime militar, impedindo as manifestações populares. No final da década de 70, teve início uma crise econômica no Brasil. As altas taxas de inflação, o aumento do desemprego e os baixos salários contribuíram para que a imagem do governo militar ficasse desgastada. Além disso, a população estava descontente com a repressão do regime, que foi responsável pela tortura e pelo desaparecimento de muitas pessoas. Assim começaram as mobilizações populares contra a ditadura e em defesa da democracia. E ao perceber a força dessas manifestações diante de um governo já desgastado pela crise econômica e social, os militares iniciaram o processo de abertura política. Então, em 1978 e 1979, o processo de abertura política ele é consolidado ao longo desses anos, anula-se a AI-5, suspende-se a censura e assim como é decretada a anistia aos presos políticos. A Lei da Anistia, aprovada em 1979, ela concedeu a absolvição
dos presos e exilados da ditadura militar, possibilitando o retorno de muitos brasileiros aos seus lares. Entretanto, ela gerou discussões, pois nem todos os punidos foram anistiados. Por outro lado, a lei anistiou muitas pessoas que praticaram crimes de tortura e assassinato no período. Com o fim da censura aos meios de comunicação, a população passou a ter acesso a notícias sobre aspectos negativos da ditadura militar, aumentando o número de opositores ao regime. Além disso, com a permissão da criação de novos partidos políticos, em 1979, muitos políticos contrários ao governo organizaram uma campanha por eleições diretas para a presidência da República. Essa campanha ficou conhecida como Direta Já e recebeu o apoio de milhões de brasileiros que pediam o fim da ditadura e a volta da democracia. A campanha pelas Direta Já alcançou diversos setores da sociedade brasileira e, em 1984, reuniu centenas de milhares de pessoas em manifestações espalhadas por todo o país. Mesmo com intensas mobilizações populares, a lei que previa eleições diretas não foi aprovada. Porém, em 1985, o Congresso Nacional conseguiu eleger um presidente civil, ainda que essa eleição tenha sido indireta. Esse fato marcou o fim do regime militar. E aí, gente, espero que vocês tenham relembrado os assuntos deste capítulo sobre o assunto regime militar no Brasil. E agora que vocês já fizeram a revisão, façam a atividade que está lá na tarefa, tá bom? Responda as questões para a gente saber se vocês realmente entenderam aí. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.